exposição é aqui. Só para até você... Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos, tá, ao SED nessa noite de quarta-feira, onde nós estaremos nessa noite com um grande aulão com esse nosso grande professor Ilan Rodrigues, onde ele irá ministrar a aula de física, tá? Então, para nós é um imenso prazer poder recebê-los e poder também ter essa parceria com o Colégio Luciano Feijão, né, com o Centro Social, para poder cada vez mais contribuir com a educação do nosso. Mas, assim, os grandes atores aqui são vocês. Sejam bem-vindos e lembrando que os nossos aulões, que estão começando hoje, terão sequência até o mês de outubro. Na próxima terça-feira, nós já teremos mais 2 aulas, que serão de português e geografia. Já no dia 1º de setembro, nós teremos uma aula de biologia, tá? Então, todos estão convidados a participar todos esses dias. Lembrando também que, aos sábados, nós temos aulões com os professores da rede estadual, que tem a coordenação da CRED 6. É um projeto conjunto do SED com a CRED e com o Colégio Luciano Feijão. Eu vou passar a palavra para o coordenador Paulo Enio, do Colégio Luciano Feijão. Boa noite, pessoal. Bem, a gente está aqui representando o Colégio Luciano Feijão e o Centro Social Clodovil Arruda, que é a empresa mantenedora do colégio, que vai tanto o colégio, como a Faculdade Luciano Feijão, como o LFP. Então, todas essas instituições estão relacionadas ao Centro Social Clodovil Arruda. E essa parceria com o SED está em intenção de levar ao aluno da escola pública todas as informações do Enem. O professor Ilan vai trabalhar exatamente a área de energias, e é um dos assuntos que mais cai em física. Um assunto muito abordado, e ele vai trabalhar em cima das habilidades e das competências que envolvem o Enem. Então, cada vez mais é necessário que o aluno se entrenhe e domine mais o que está acontecendo no Enem. E o professor Ilan vai abordar todo esse assunto, a parte de energia, principalmente a energia na parte de radiação. E o professor Ilan não é só professor da nossa escola, tem várias escolas de Fortaleza que ele é professor. O Luciano Feijão chama ele para toda semana dar aula lá no colégio. Então, ele dá aula em várias instituições de Fortaleza, um dos grandes professores do Ceará. Então, vou passar aqui a palavra e a aula para ele. E uma boa noite e bons estudos para vocês. Obrigado. Boa noite, galera. Boa noite, gente. Boa noite. Tá? Eu sou o professor Ilan Rodrigues, como fui bem apresentado pelos professores Paulo Enio, tá certo? E nós viemos aqui trazer, né, conhecimento diretamente relacionado à prova do Enem, que eu acredito que seja o principal foco de todos que estão aqui, tá certo? E eu venho com uma seguinte observação. Às vezes, você sabe o que eu acho mais engraçado do aluno que se prepara para o Enem? Tá? O que eu acho engraçado é que, às vezes, o aluno vai fazer uma prova e não sabe nem como é que a prova vai ser feita. É o caso geral. Se eu perguntar aqui, vocês conhecem as habilidades das ciências da natureza? Provavelmente não. Provavelmente vocês vão dizer que não. Ah, professor, são muitas habilidades e tudo mais, tá? Mas, gente, é aquela história. Para você se preparar para algo, você tem que saber o que é que poderá vir de lá. Estou querendo entender o que eu estou dizendo? Então, hoje não é só importante você resolver as questões do Enem,
mas saber as habilidades, porque é a partir delas que a prova vai ser o quê? Construída. É a partir daquelas habilidades que a prova vai ser o quê? Elaborada. Então, o aluno que conhece as habilidades, né, das ciências da natureza, ciências humanas, né, das outras áreas, ele vai ter uma maior facilidade na hora de interpretar, né, o problema, tá bom? Então, o que nós vamos tentar fazer justamente que é isso, né? Abordar especificamente em uma das habilidades, em 2 ou 3 habilidades da prova, né, incluindo a habilidade 1, tá? Habilidade 22, onde nós vamos falar de radiação, de ondas eletromagnéticas e também de fenômenos ondulatórios. E se vocês forem dar uma passadinha na prova, ou nos históricos da prova, vocês vão perceber que são assuntos recorrentes, não só na prova de física, mas também na prova de quê? Biologia e química, tá certo? Só lembrando que eu ensino física. Mas como tem interdisciplinaridade, um pouco. A ideia é justamente essa, tá bom? Iniciar na nossa primeira questão, você pode acompanhar por aí, né? Mas também dá para acompanhar aqui pelo slide, beleza? Então, vamos lá. As radiações são vistas como uma energia prejudicial à saúde, mas não só malefícios são trazidos pela radiação. Elas são aplicadas de várias formas e em várias situações no dia a dia, recebendo grandes destaques na área da ciência e da tecnologia. A figura a seguir destaca os raios alfa, beta e gama, interagindo diretamente no corpo de uma pessoa. Sobre a composição, suas aplicações e interações da radiação, é conhecedor que... Então vamos lá fazer a seguinte análise. Primeiro, para você compreender essa primeira questão, você tem que saber, né, que radiação, na verdade, ela é o quê? Uma propagação de quê, gente? De energia, tá certo? E eu quero que vocês pensem da seguinte forma, tá? Existe, né, a partir do núcleo, 2 tipos de átomos. Aqueles átomos que são considerados o quê? Estáveis. E aqueles átomos que são considerados o quê? Estáveis. Os átomos estáveis são aqueles que apresentam um excesso de quê? De energia. Tá? Sim. Os átomos estáveis são aqueles que apresentam um excesso de quê? De energia. Tá bom? Só que é aquela história, na natureza, tá? O que é estável tende a ficar o quê? Estável. Só que para esse átomo estável ficar estável, ele tem que liberar o quê? Esse excesso de energia. E essa liberação ela pode ser de 2 formas. Essa radiação é emitida de 2 formas. Ou vai ser em forma de ondas eletromagnéticas, certo? Ou em forma de quê? De partículas, tá? Quando a gente analisa as ondas eletromagnéticas, vocês sabem que existem ondas de rádio, tá, né? Ondas de micro-ondas e tudo mais, tá? Mas quando nós estamos falando de uma radiação emitida por átomos, nós estamos falando especificamente dos raios-x de quem? Dos raios gamas, que são ondas que apresentam a maior o quê? Frequência e propagam a maior quantidade de quê? De energia, tá certo? Então, quando a gente fala nessa emissão de radiação, nós estamos falando especificamente desses 2 tipos. Agora, quando a radiação ela é emitida em forma de partículas, ou seja, radiação que apresenta massa, corpo, chamada de radiação o quê? Corpuscular. Aí ela pode ser também em forma de radiação alfa e radiação beta, tá? Radiação alfa é semelhante ao núcleo do hélio, que apresenta 2 prótons e 2 nêutrons. Percebam que é uma partícula, não é uma partícula pequena, é uma partícula grande comparada com quem? Com as partículas betas, né? Que são partículas chamadas de elétron positivo, também conhecido como pósitron, já ouviram falar? E o elétron, né, de carga negativa, que é comum, né, do conhecimento de todos aqui. Tá? Então, isso aqui é o que nós chamamos de quê, pessoal? De radiação, tá bom? Algumas delas,
tá, não são tão penetrantes. Por exemplo, se a gente for pensar nas partículas, né, radiação corpuscular, essas aqui elas não apresentam grandes poderes de penetração. Né, diferente do que nós temos aqui nas radiações o quê? X e nas radiações gamas. Essas aqui já são de alta penetração. E aí, à medida que a gente for explicando esse conteúdo, a gente vai detalhando, tá? Para que vocês saiam daqui realmente entendendo tudo sobre isso. Tá bom? Então, vamos lá dar sequência. Voltando a falar da radiação corpuscular, só para a gente ter uma noção dos tamanhos das partículas, tá? Você vai ter o próton, que nesse caso eu estou considerando como massa igual a quanto? A M. O nêutron, que tem aproximadamente o mesmo tamanho do próton, a mesma massa, só que o nêutron não apresenta o quê? Carga, ele é desprovido de carga, tá? E nós temos as partículas beta, menos e beta mais, que é que nós falamos do elétron, né, de carga positiva e o elétron de carga negativa. O interessante é por que nós chamamos eles de elétrons, tá? Esse aqui de elétron, porque ele tem a mesma massa, só que tem uma carga o quê? Oposta. Né? Foi encontrada uma partícula que apresenta o mesmo tamanho do elétron, só que ele é positivo, negativo, tá bom? Ele tem a mesma carga do próton, mas a massa de quem? Do elétron, tá bom? E a partícula alfa, que no caso ela apresenta 2 prótons e 2 nêutrons. E essa segunda imagem aqui é só para vocês terem a noção do poder de penetração dessas partículas, essas radiações. A partícula alfa, ela consegue ser bloqueada, ó, por uma simples folha de quê? De papel. Beleza? A radiação beta, como ela é menor, ela já consegue penetrar mais. Mas no plástico ela já consegue o quê? Retida, pela consistência atômica do material. A partícula gama, a radiação gama, que é uma onda, ela já tem um grande poder de quê? De penetração. Vocês percebem que ela passa por tudo isso aí, ó. E é justamente essa radiação gama que é a prejudicial quando ela interage com a matéria. Porque ela é tão penetrante que ela consegue até mesmo modificar o código genético. E aí fazer de células saudáveis, células, né, pode fazer células mortas e tudo mais. E aí você pode ter na sequência o quê? Um possível câncer. Isso vai depender também da fisiologia da pessoa e de outros fatores, tá, né? Diretamente isso não. E claro, também depende de quem? Da dosagem que ela vai estar submetida a esse tipo de radiação, tá bom? Tranquilo? Então vamos lá dar a sequência. O mais importante que é onde a gente entra na parte da física, tá? E se vocês puderem depois pegar esse mais disponível para todos vocês dar uma estudada e depois uma analisada com mais calma, tá? Aqui eu estou só analisando rapidamente, até por conta do nosso tempo, tá? Tudo isso aqui são todas as ondas eletromagnéticas. E isso você tem que saber. Você não pode ir para a prova do Enem sem saber esse chamado espectro eletromagnético. E vocês devem se organizar da seguinte forma, tá? Essa sequência que eu coloquei é de acordo com a frequência da onda. É assim que elas são classificadas. Eu vou conseguir distinguir uma onda da outra, uma eletromagnética da outra, pela sua frequência, ou pelo seu comprimento de onda. Vocês lembram daquela equação, V lambda F, velocidade constante, comprimento de onda e frequência são inversamente o quê? Proporcionais. Então, a gente pode afirmar o seguinte. Aquela onda, por exemplo, uma maior frequência, certo? Ela vai apresentar um menor comprimento de onda. São o quê? Proporcionais. Aí nós podemos analisar da seguinte forma, tá? Exemplos de ondas de rádio. Ondas de rádio AM, FM, ondas de TV, correto? Os micro-ondas. Tá aí as suas aplicações. Porque na prova do vestibular que vocês vão fazer, eles abordam justamente isso. As aplicações que você, né, analisa no seu dia a dia. Tá certo? Então, hoje não é interessante apenas saber a onda, mas principalmente saber onde é que se utiliza. Porque lá na prova vai ter um exemplo, né? Utilizar um celular, ou conectar um Wi-Fi, blá, 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 blá. Aí pode perguntar na prova. Wi-Fi é um tipo, é classificado como uma onda eletromagnética do tipo de rádio, micro-ondas, e assim vai. Então é importante saber a onda e saber o quê? As aplicações. Que é o que eu tentei mostrar aqui
tá certo? Desse material aqui, tá bom? Essas radiações de ondas de rádio até a luz visível, nós chamamos elas de radiações o quê? Não ionizantes. Vocês já viram esse termo ionizante? O que é uma radiação não ionizante? É aquela que não provoca danos à matéria. Então, a gente poderia afirmar pelo espectro eletromagnético que o celular, ele não causa o quê? Câncer. Por quê? Porque ele não prejudica o quê? Os átomos. Ele não consegue ter um poder de quê? Eles não têm um grande poder de penetração. Eles apresentam grandes poderes de quê? De contornar o quê? Obstáculos. Como eles têm um grande poder de contornar, eles são utilizados mais para quê? Para informações, telecomunicações. Correto? Você pega uma onda de rádio, AM. AM é a onda que apresenta o maior comprimento de onda de todas as ondas eletromagnéticas que existem. Tá certo? Né? Na sequência, você vai ter o FM e as ondas de quê? De TV. Só para vocês terem uma noção, seria mais ou menos assim. É como se uma onda de TV, se eu tivesse uma crista dela nesse ponto, a outra crista dessa onda estaria mais ou menos a 1 metro. Seria o comprimento de onda de uma onda de TV. Agora, se eu pegar a onda de rádio AM, se eu tenho uma crista nessa posição, a outra vai estar mais ou menos a 1 quilômetro de distância. Então, se você pega uma crista que vai ter 1 quilômetro de distância da outra, vocês há de convir comigo que ela tem um poder de quê? De contornar. Então, antigamente, há uns 10, 15 anos atrás, sem TV via satélite, sem esse tipo de tecnologia, nos sítios, nos locais mais distantes, só se tinha o quê? Ondas de rádio, só se usavam rádios o quê? AM. Por que o AM? Porque ele tem o maior poder de quê? Ele tem o maior alcance. Correto? E aí você tem essas aqui, ó, que são chamadas radiações ionizantes, ou melhor, não ionizantes, que vai do vermelho ao quê? Ao violeta. Antes do vermelho, você tem quem? O infravermelho. Após o violeta, você tem as ondas ultravioleta. Nível A, B e C. Correto? Seguindo a sequência, nós teremos quem? Os raios-x e as mais energéticas, a mais energética de todas, que é a radiação quê? Gama. Tranquilo? Essas que eu falei por último, são chamadas de radiações o quê? Ionizantes. Aí essas a gente deve ter realmente o quê? Um cuidado especial. Não é à toa que quando você vai à praia ou fazer algum tipo de trabalho que você vai ficar muito tempo exposto ao sol, correto? O que é aconselhável? Você usar o quê? Protetores. Correto, gente? Por quê? Para justamente tentar evitar esse tipo de exposição, esse tipo de radiação. Tá? Eu estou falando aqui rapidamente sobre elas, mas daqui a pouco eu vou especificar cada uma. Tá bom? E as mais potentes, como nós falamos, são as radiações o quê? Gamas. Tá certo? Até aí, galera. Deu para entender direitinho? Tranquilo? Então vamos lá, na sequência. Aí falando só um pouco sobre as ondas de rádio, né? As ondas de rádio nós falamos que elas são AM, FM, ondas de TV, tá? Uma curiosidade é que elas têm um alcance maior durante a noite do que durante o dia, por causa da poluição e algumas camadas que são apresentadas na atmosfera durante o dia, tá? Então elas têm um maior alcance. E essas ondas de rádio, elas são refletidas lá na ionosfera, que é a camada eletrônica que nós temos, e é possível você ir em um país ou um local bem distante, ainda conseguir conectar o quê? A uma onda de rádio. Não sei se vocês lembram, mas antigamente existiam rádios, hoje eu acho que não tanto, né? Porque hoje nós temos a internet para fazer esse papel e tudo mais, mas antigamente, você queria saber notícias de um outro país, você adaptava, conectava o teu rádio a uma rádio da Alemanha e tudo mais. Por quê? Porque hoje não, hoje nós temos o quê? A internet e isso tudo é mais facilitado. Mas antes nós usávamos o quê? Esse tipo de ondas, tá bom? Aí aqui é só para você ter uma análise, não sei se dá para vocês visualizarem direitinho, tá? Sobre as frequências, né? Onde a frequência de uma onda de rádio ela é dada em kHz, tá? O que é um quilo? É um prefixo que vale quanto? 1000, 10 a terceira. Vocês lembram disso? 1 quilômetro, 1000 metros. 1 quilograma, 1000 gramas. Então, 1 kHz, 1000 Hz.
Então, as frequências das ondas de rádio são em kHz. Só que eu falei para vocês que a AM, no caso, a onda de rádio AM, que é em kHz, ela é a que tem a menor frequência. Vocês lembram daquele slide anterior? Ela é que apresenta a menor frequência. Qual é que apresenta uma frequência maior do que a onda de rádio AM? Mostrei aqui que foi qual? As ondas de FM e as ondas de quê? De TV. As ondas de FM, tá? Elas já são dadas em megahertz, onde o mega é equivalente ao quê? Prefixo? 1 milhão. Ou seja, 1.000 não é 1 milhão de hertz. Então você tem, sei lá, várias rádios. 90,7 megahertz. Todas elas são classificadas como ondas de rádio de quê? FM. Tá? Aquelas que tem, como eu disse, sempre pensando. Quem tem uma maior frequência tem uma maior tração na matéria. Aquelas que têm uma maior o quê? Comprimento de onda, um maior poder de contornar o quê? Obstáculos. Certo? Né? Continuando, o pessoal disse que eu sou muito parecido com esse rapazinho aqui. Parece não, né, gente? Né? O pessoal me chama de tio Zaca. Olha, tem nada feio. Parece? Não, é porque ele está sendo gravado pelo YouTube, eu não posso nem tentar imitar, porque eu fico até tímido, eu sou vergonhoso. Entendeu? Mas é mais ou menos. É mais ou menos isso que ele faz. Enfim, continuando, prosseguindo. Vamos lá. Só para dizer que as ondas de TV também são o quê? Ondas de rádio. Micro-ondas. Falou em ondas de micro-ondas, a galera só lembra de quem? Do aparelho de micro-ondas. Como se as ondas de micro-ondas fossem por conta dele. Na verdade, é o contrário. Esse rapaz dos ondas, que são chamados de micro-ondas, tá? Onde essas ondas, elas atuam diretamente. Vocês sabem disso. Para você colocar um alimento para aquecê-lo, tá? Você tem que colocar o alimento que apresente água, para interagir diretamente com essa radiação, tá bom? Com essa onda. Celulares, Bluetooth, Wi-Fi, tudo isso são chamados de quê? De ondas de micro-ondas, beleza? E o outro detalhe é que as torres de transmissão, em relação à torre de comunicação, justamente com o avião, tudo isso é feito através também de ondas de micro-ondas, tá bom? E se você pegar o seu celular, eu disse que ele também era micro-ondas, não foi? Como é que é quando você sobe no avião? Ele pede, né, o comandante, o piloto, ele pede para você desativar, ou colocar no modo avião, ou desligar o aparelho. Por qual motivo? Porque o celular trabalha com micro-ondas. Eles se comunicam através de quê? Micro-ondas. Então, professor, já caiu algum avião por causa disso? Não, até então não soube de nenhum. Mas não é porque, né, precisa cair algum para a gente poder logo, né, colocar as coisas nas picos. Então, para evitar alguma interferência, porque o cara lá, o comandante, está precisando se comunicar, né, com a torre. Então, para evitar alguma interferência, em alguns momentos, eles o quê? Evitam a utilização desse dispositivo. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. O infravermelho. O infravermelho é uma radiação que todos nós emitimos, tá? Mas nós, a olho nu, não conseguimos o quê? Visualizar. A não ser que você utilize um Ray-Ban desse aí, que é o que nós chamamos de óculos de visão noturna ou óculos de infravermelho. Você usando um Ray-Ban desse, você conseguiria ver assim, ó. Já deve ter visto algum filme, alguma coisa parecida com isso aqui. Não já? Ah, bonitinho, né, professor? As cores, são bonitinhas, mas cada cor dessa, gente, representa uma temperatura. Então, o cara tá lá no meio da selva fechada, tá? Né, guerreando lá com outras pessoas lá, e o cara quer, para visualizar o inimigo, ele coloca o quê? Um óculos como esse. Facilmente ele vai conseguir diferenciar o que é um animal, o que é uma pessoa, sei lá, e uma árvore. Por quê? Porque aqui nós somos animais homeotérmicos, não é assim? Nós temos uma temperatura mantida o quê? Constante, correto? Agora, isso aqui, a árvore, plantas e outras coisas, elas se condicionam muito à temperatura de quem? Do ambiente, correto? Às vezes está mais frio, às vezes está mais quente. Então, com um óculos como esse, você consegue diferenciar o ser vivo de quê? De um outro tipo de matéria, tá? Aquelas imagens, aqui seria só uma noção da cor e da temperatura, ó. Se você perceber as partes internas, as mucosas desse animal, onde ele está
mais aquecida, a temperatura chega em torno de quanto? De 35 graus Celsius, correto? Na região externa, que é a parte dos pelos, você pensa que está exposto ao ambiente, mas tem temperaturas mais baixas, em torno de 25 por aí. Deu para entender isso aí? Então, você consegue verificar, né, a temperatura de acordo com cada cor. Tá? Na prova, ele poderia estabelecer isso. Uma imagem e tudo mais, indicando a temperatura e as cores de uma fotografia, já que a prova ela é em preto e branco, não é isso? Essas imagens que vocês veem na internet, da mesma forma. Captação de quê? De infravermelho. Tá? Por isso que tem esse efeito aí bem bonitinho. Correto? Aí a gente está até brincando que existe esse filtro infravermelho, onde, né, eu não sei até onde isso é verdade, mas dizem que dá para ver, né, essas... Não fiquem com medo, gente. Tá? Sempre que eu vou tirar uma foto, eu me protejo. Eu não sei o que é que vem do outro lado. Tá? Mas, professor, seria possível isso fisicamente? Se você for pensar no infravermelho, sim. Qual é a condição para que o corpo emita infravermelho? Ele precisa ter o quê? Temperatura. Todos vocês aqui devem ter uma temperaturazinha, correto? Então, o filtro, ele é justamente o quê? Né? Ele é especificado para justamente captar a radiação emitida por uma determinada temperatura. A temperatura da blusa é diferente da temperatura do teu corpo. Então, isso vai ser captado por esse filtro. Deu para entender? É possível. Agora, se realmente existe... Me disseram, teve um aluno meu que disse que estava vendendo R$70 no Mercado Livre. Tá bom? Não estou incentivando a ninguém, tá, pessoal? Só estou... Foi ele que avisou, não sei de nada. Tá? Aluno do Paulo aí. Tá certo? Mas deu para entender, gente, esse tipo de radiação? Vamos lá. A luz visível. A luz visível, ela vai do vermelho ao violeta. Essa continua sendo a sequência da frequência, correto? Aqui nós temos ondas de quê? De menor frequência e maior o quê? Comprimento de onda. Então, essas ondas aqui, elas conseguem contornar o quê? Obstáculos com maior facilidade do que as outras. Por isso que você percebe que ao entardecer, o céu ele já fica um pouco o quê? Ele fica um pouco alaranjado, avermelhado. Já perceberam isso? Por qual motivo o sol ele expondo no horizonte, para ele chegar até onde nós estamos, precisa passar por mais gases do que na vertical. Aqui a quantidade de gases vai ser o quê? Porque ele se encontra onde? Né? Porque vai ter poluição, tem gases emitidos por indústria, e assim vai. Tá? Então, como essa onda aqui, ó, se eu pegar duas massas gasosas, só para a gente ter uma noção de como ela consegue, tá? Devido aos comprimentos, como aqui eu estou maior, que facilmente ela contorna. Mas à medida que vai passando, o comprimento de onda vai diminuindo, a frequência vai o quê? Aumentando. Para ela atravessar esse tipo de gás, ela vai ter que penetrar. E aí, galera, para ela penetrar, vai ter que gastar o quê? Energia. E aí, nem todas, assim, nem são todas as ondas que funcionam a quantidade de energia suficiente para poder o quê? Para poder penetrar. É mais fácil contornar do que penetrar. Correto? Beleza? Por isso que, ao entardecer, o céu fica dessa cor aqui, ó. Devido ao comprimento de onda da luz, o quê? Vermelha, que consegue atingir maiores, o quê? Distâncias. Aí é fácil de você entender e fazer uma relação da seguinte forma. Se você analisar no seu dia a dia, tudo que estiver relacionado à atenção é qual a cor? Vermelho. Perceberam? Ambulância. Sirene é o quê? Vermelho. O que mais? O que mais? Para-raio. O para-raio. A pontinha dele é qual a cor? Vermelho. Então, quando você pisa no freio com a luz que acende atrás, vai a cor? Vermelho. Ah, é à toa? Não, isso não é à toa. É porque o vermelho, ele atinge maiores distâncias devido ao quê? Ao seu comprimento de onda. Vocês estão conseguindo entender, gente? Pessoal, estão conseguindo? Agora vocês respondam. O pessoal de casa não tem como responder, não. Vocês têm como participar. Beleza? Então vamos lá. Luz visível, nós já comentamos. O ultravioleta, tá? Aqui eu vou destacar o seguinte, né? São aquela luz negra, festas lá em boate e tudo mais, tá? É feito também para fazer alguns tipos de... Eu esqueci o nome desse experimento. Experimento não.
né, de tipo de investigação, eles colocam um líquido que vai reagir, e aí eles colocam a luz ultravioleta, aí vai conseguir detectar se é sangue ou outro tipo de substância. Por isso que esse foi o nome do tipo do negócio aí, tá? Se você for ficar exposto ao sol, sem nenhuma proteção, normalmente você vai ficar fritado, correto? Né? Claro que vocês não vão passar, que é uma mulher maracujá, né? Uma mulher todo tipo vai ser a maracujá, linda, tá bom? Mas o que é que você faz para evitar, por exemplo, esse tipo de design aqui do teu corpo? O que é que normalmente se faz? Utiliza-se de protetores, o quê? Solares. Os protetores solares, se você comprar e ler a embalagem, não quer dizer, na verdade, você nem olha a embalagem, você só aplica. Mas se você olhar direitinho aqui, você está para ver atrás. Proteção UVA e UVB. Só que no quadro que eu mostrei anteriormente, tinha o UVA, o UVB e o UVC. Não é assim? Professor, mas por que? E o UVC que é o mais perigoso? Vamos entender por que o UVC, gente, não tem esse protetor. Olha só, eu tenho aqui a superfície da Terra e aqui uma massa gasosa. Eu falei que o UVA é aquela onda que apresenta o quê? Né, na sequência que eu estava colocando. O UVA tem o maior comprimento de onda, né, isso e uma menor frequência. Já o UVC tem uma maior frequência e o menor o quê? Comprimento de onda. Então a gente pode afirmar o seguinte, que a radiação UVA, ela tem o maior poder de contornar do que de penetrar. Então nós podemos afirmar que 100% dessa radiação chega até o quê? A superfície. Beleza? O UVB é aquela parcial, né? Correto? Em comparação às outras duas. Então, o UVB, 50% dele chega até onde? Até a superfície. Porque uma parte vai ser o quê? Retida pelas camadas gasosas da atmosfera. E o UVC, como nós falamos, o UVC tem o grande poder de penetração. E o péssimo poder de quê? De contornar obstáculos. Então, o UVC, ele tem uma alta frequência e ele não consegue passar para a camada de ozônio, que também faz a nossa proteção. Ou seja, então, nesse caso, 0% de energia UVC chegando aonde? Na superfície. Então, para que você vai usar o protetor contra o UVC, se o UVC ainda não chega? Ainda não, porque isso depende de quem? De vários fatores climáticos que nós conhecemos. Não é isso? Cada dia que passa, a poluição vai aumentando e vai agravando o que, gente? O efeito que você já conhece. Correto? Então, tudo isso depende de quem? Também é uma forma de nós nos proteger. Tá bom? A radiação X, não é isso? Que é a segunda em comparação à energia e à frequência. Tá bom? Percebam que aí eu tenho algumas radiografias e nessas regiões eu tenho regiões totalmente escuras, regiões acinzentadas e regiões esbranquiçadas. Deixa eu perceber esses três tipos de tonalidade aí. Galera, como é que isso funciona? É muito simples, tá? Você coloca lá, sei lá, tua mão exposta à radiação X. Embaixo você vai ter um filme. Essa radiação ela tem um alto poder de tração, não raio-x, correto? E esse alto poder de penetração, facilidade para passar, por exemplo, para passar nessa região aqui. Eu coloco a minha mão exposta nessa radiografia. Essa região aqui na lateral da minha mão, essa região aqui, não tem nada que bloqueie o quê? A radiação. O filme ele fica totalmente preto, ele fica queimado, podemos dizer assim. Então, essa região aqui, mais escura, é onde houve o quê? Uma grande incidência de quê? De raios X. E o filme foi literalmente o quê? Queimado. Correto? Quando você vai aqui, ó, essa região aqui da pele, você tem uma região o quê? Acinzentada. Por quê? Porque uma parte foi o quê? Absorvida e outra parte o quê? Chegou até o outro lado de quem? Do filme. Beleza? Então você tem essa região aqui, tá? É uma meio termo entre as duas. Já essa região aqui esbranquiçada, ó, essa região esbranquiçada é a região óssea. Nós temos o osso como sendo mais densa do nosso corpo, se não for a mais densa.
para que essa radiação X chegue à geografia, é o outro lado, o que vai ser? Você tem que algo uma medição, vamos para tirar uma radiação. Se é a cabeça, se é a mão e tal. Então, o técnico, ele sabe a intensidade e a frequência que a radiação tem que ser colocada. A gente tem precisão aonde? Nas imagens. Entendeu? Não é só colocar lá debaixo do aparelho e meter o raio-x em você, não. Tem todo um trabalho, uma análise feita, tá bom? E eu coloquei essa imagem propositalmente para vocês perceberem que o que todo mundo sabe que é isso aqui. É um metal, correto? Ficou muito mais claro, não ficou muito mais branco do que as outras, comparando com as outras. Por que ele ficou mais claro? Por que ele ficou mais branco? Porque vocês têm que saber o seguinte, que o metal, ele é o melhor refletor de ondas eletromagnéticas. Tá? Quer refletir uma onda eletromagnética? Né? Se utiliza de superfícies o quê? Metálicas. Você já deve ter visto já no YouTube, sei lá, em outros meios de comunicação, alguns experimentos que a pessoa faz como? Envolve o celular com aquele papel alumínio e a pessoa tenta ligar para o celular. Você já viu isso? Já? O que acontece? Não toca. Por que não toca? Porque vai ser o quê? Isolado. Nós temos ali uma camada que vai refletir justamente quem? As ondas eletromagnéticas. E para finalizar, os raios gamas, que são as mais potentes de todas, né, que tem o maior poder de penetração, tá? Emitido por bombas atômicas pelo Sol. E assim, né, falando em bomba atômica, radiação de bomba pensa logo em algo ruim. Mas os raios gamas, ele não é todo ruim, né? Não é de todos os malefícios que ele traz. Os raios gamas eles também são utilizados para esterilização de instrumentos cirúrgicos. Tá bom? O cara que vai fazer uma cirurgia lá, o doutor, ele não vai pegar aquela ferramenta e vai jogar fora, não. Ele vai ter que fazer o que com ela? Esterilizar. Então, ele submete ela à radiação, porque como essa radiação ela é penetrante, tão penetrante, que ela consegue matar o quê? Qualquer ser vivo, uma bactéria, um vírus ou algo parecido. Pelo seu alto poder de quê? De penetração. É assim que a radiação funciona. Então, sobre radiação, eu juro para vocês, você tem algo que saber não. É isso aí. Tá? Então, se cair qualquer coisa sobre radiação na tua prova, chapó, não tem como fugir do que foi dito hoje, não. Tá bom? Beleza? Podemos continuar? Então, voltando lá para a questão. Tá certo? Item A diz o quê, hein? Agora fica mais fácil para a gente poder analisar, né, os itens, de acordo com a explicação que foi exposta. A radiação alfa é formada por 2 prótons e 2 nêutrons. São utilizadas para esterilização de materiais o quê? Cirúrgicos. O que é que vocês acham? Está errado. Acabei de falar que era quem? Radiação do gama, correto? Vamos lá. O item B. A radiação beta é constituída de elétrons, são usadas na formação de imagens de televisão, tá? E na interação com a matéria podem provocar deformações o quê? Celulares. Aí aqui aloprou, ó. Isso é questão de quê? De deformações o quê? Celulares. Isso aí é mais para a radiação que apresente uma maior frequência. O que elas fazem é produzir o quê? Esses elétrons radicais livres. Que vocês costumam estudar muito isso na biologia, se eu não me engano. Correto? O item C. Radiação gama é uma onda eletromagnética, até aí beleza, bastante utilizada na medicina e biologia para a destruição local de quê? De células. Dos tumores, cancerígenos e para a esterilização de material o quê? Hospitalar. Ficou claro que esse item seria o item o quê? Correto. Tá certo? Agora vamos ver por que os outros também estão errados. O item D diz o quê? Todas as radiações classificadas como ionizantes, olha o que ele está dizendo, que todas as radiações citadas no texto são ionizantes. Todas são ionizantes? Todas provocam câncer? Alfa e beta tem alto poder de penetração? Não. É isso que vai deixar o quê? O item falso. Tá certo? E no caso do item E, as radiações corpusculares, quem são? Alfa, beta e gama. Gama é corpuscular, galera? Não, o gama ele é uma onda eletromagnética. Isso torna também o item E o quê? Falso. Beleza? Portanto, primeira questão, o item o quê, gente? C. Tranquilo? Vamos para a segunda? Vamos lá. Com base no que foi dito. A energia emitida pelo Sol em forma de onda ultravioleta
é classificada como uma radiação ionizante, ou seja, apresenta bastante energia e um grande poder de penetração na matéria. Uma das dúvidas frequentes das pessoas é que a mesma radiação ionizante que traz prejuízo para a saúde é a mesma radiação que, incidindo na pele, produz a vitamina D, indispensável para o nosso organismo. Sobre as características da radiação ultravioleta e as suas interações com a matéria, podemos afirmar. Vai ficar fácil de vocês responderem, por tudo que já foi explicado, por tudo que já foi comentado. O que é que diz o item A? As radiações UVA representam 5% da ultravioleta que atinge a Terra. Tá? Vocês perceberam que a UVA é que chega em maior o quê? Intensidade. Então, 5% é algo muito pequeno para você poder considerar. Beleza? O item A está o item o quê? Falso. Tá bom? Já o item B diz o quê? O UVB representa 95%. Foi o que nós analisamos. Que a UVB representa em torno de 50%. 95% é quase tudo. Tá? Então, o item B também se encontra o quê? Falso. O item C, eu ia fazer um suspense, mas já acabei apertando antecipadamente. Seria o item correto. Os raios UVC são os mais o quê? São filtrados da camada de ozônio antes de entrar em contato com a superfície, por conta do baixo comprimento de onda. Não é isso? Em comparação a outros tipos de quê? De radiação. Eles apresentam baixo comprimento de onda e por conta de terem o quê? Uma alta frequência, consequentemente mais energia. Vocês estão conseguindo entender isso aí? Vamos lá. O item D está falso porque ele diz assim, ó, UVB são longos e são parcialmente o quê? Absorvidos pela camada de ozônio. Atingir a pele superficialmente, causando vermelhidão, queimaduras e predisposição ao câncer de pele. Tá? Os raios UVA, né, que está dizendo aqui, são mais intensos do que o UVB, que eu li pela metade. O UVA, gente, eles não são parcialmente absorvidos, eles são o quê? Todos eles chegam o quê? Até a sul. Quem é parcialmente absorvido, quem é? É o UVB, mas o item está falando de quem? Do UVA. E o item as ultravioletas são bem refratadas em área branca. Eu acho que ele só errou no fenômeno aí. Eu acredito que não seria refratada, e sim o quê? Refletida. O fenômeno envolvido aí seria um fenômeno de quê? Não de refração, mas de reflexão. Ok? Esse foi o termo que foi falho. Tá bom? Segunda questão. Beleza? Por favor, Paulo. Vamos lá. Podemos para a terceira, galera? Segunda, alguma pergunta, alguma dúvida? Hã? Diga lá, meu querido. Faça aí. Para ver enquanto o professor bebe água aí. Pessoal, uma das utilizações... Não. O seguinte, eu sou professor também de física, então, uma das aplicações das radiações, por exemplo, muitos não sabem disso, mas muitos alimentos que você come em casa estão sendo utilizada radiação em cima. Como é? Quando o poder da radiação faz com que as bactérias não proliferem, a maior parte de muitos alimentos industrializados, eles são emitidos radiação. Você pode ter comido muito bem um arroz que pode chegar a durar 1, 2, 3 anos até. Por quê? Porque eles são radioativizados, né, com uma radiação de baixa intensidade, e essa radiação acaba com os germes e bactérias que podem danificar o alimento. Então, tem alimentos aí, por exemplo, que é para demorar 3 meses normalmente, ele passa 1 ano, 2 anos com a radiação que está emitida. Mas, claro que há estudos que dizem que não faz mal. Mas tem alguns físicos que acreditam que pode fazer mal. Então, fica aquela coisa, faz mal, faz bem. Mas, infelizmente, nós estamos comendo esses alimentos. Por incrível que pareça. Muito mais comum do que você imagina. A maior parte, pronto, você está comendo um pãozinho do seu dia a dia. O trigo que está ali, um deles pode ter sido radioativizado. E aí, você está comendo o quê?
mesmo material que foi estudos lá nos Estados Unidos, por exemplo, em certos tipos de animais, libélulas. Eles viram que as libélulas que estavam desse material que foi radioativizado, eles acabaram desaparecendo do local. Então, o pessoal ainda está vendo se faz mesmo mal ou não para o ser humano. Beleza? Pois tá. Valeu. Aí é uma discussão igual aquela do celular. Causa câncer ou não causa? Tem estudos feitos nos Estados Unidos, né, uma equipe, né, claro, pegaram os ratinhos, né, e tacaram radiação dos miseráveis, concluíram que causa câncer. Já teve um outro estudo feito na Austrália, recentemente, e comprovou que não tem nenhuma relação. E aí é aquela coisa, né? Vamos esperar para ver o que daí pode afirmar. A gente pode. Oi? Pronto. Pronto. A USP fez um estudo em cima das membranas que você já ouviu falar em meningite? Não tem as meninges? Foi feito estudos na USP, ou seja, uma universidade aqui do Brasil, na USP lá em São Paulo, que a radiação do celular pode provocar alteração nessas células das meninges. Ou seja, tem um tipo de câncer que foi comprovado com isso. Com essa alteração das células provocou-se um câncer. Ou seja, o que é câncer? Câncer é célula defeituosa. Então, celular. Muitos aqui veem que o celular ele faz uma radiação, no caso mais de aquecimento, né? Mas o infravermelho. Como assim? Não estou entendendo. Infravermelho, o professor não falou que é de aquecimento? Você bota o celular no seu ouvido, o que é que acontece? Ele fica quente ou frio? Quente. Ainda mais vocês que utiliza muito tempo. Um papo legal, para não descarregar, pendurado no celular, ele foi conectado a. Aí é que não é muito. Superaquece e você está provocando ali alteração das células da meninge. Então não é muito bom, não. Então evitem fazer isso. E é todo mundo aproveitar que eles ficam com o celular carregando. Aqui tem muitos, hein? Com certeza. Pois tá, passa aqui por uma pessoa para continuar a aula dele. Pronto, interagir, não vou mexer mais nessa aula, não, professor. Obrigado, viu, meu professor, meu eterno professor. Gente, assim, mas foi mesmo, só que ele tinha cabelo na época, mas ele ainda é jovem. Ainda é jovem. Tá? Vamos lá. O astrofísico americano, né, em 1929, descobriu que as galáxias distantes estão quase sem exceção afastando-se. Está dizendo que as galáxias estão o quê? Se afastando. Isso não é nenhuma novidade, né, pessoal? O universo ele se encontra o quê? Em expansão. Beleza? Tranquilo? Houve até um estudo que acreditava-se que na teoria do Big Crunch, já ouviram falar? Que o universo ele iria se expandir até um certo ponto e depois ele iria o quê? Retornar. E aí viria outra explosão, fazendo esse tipo de movimento. Só que para que houvesse o Big Crunch, o universo teria que estar o quê? Desacelerando. Eu acredito que eles estão desacelerando. Pelo contrário, continua acelerando. Olha aí na teoria. Bom, vamos lá. E aí ele diz o seguinte, ó, que as galáxias se afastam e que o espectro da luz dessas galáxias chega aos nossos telescópios. E, né, apresentando um desvio para o vermelho. O que ele quer dizer com isso, gente? Um desvio para o vermelho. O que isso quer dizer? Tá bom, entendi. É isso mesmo. Olha só. O desvio para o vermelho é que se você olhar para o céu hoje, você vê estrelas mais ou menos com que tonalidade? A maioria delas. Azuladas. Correto? Não a cor azulada. E ele está dizendo que devido ao afastamento, elas estão tendendo a ir para onde? Ao vermelho. Nós vamos já explicar isso aqui. Continuando.
Na descrição da análise, o Preust sugere um fenômeno ondulatório, essencial para a conclusão, né, de Rober. Qual é esse fenômeno ondulatório? Tá certo? E qual a sua outra aplicação no seu dia a dia? Então, ele quer saber sobre o fenômeno e sobre o quê? A aplicação desse fenômeno, tá bom? E aí nós temos aqui polarização, reflexão, refração, efeito Doppler e difração. Tá? Esses são os fenômenos. E em cada um aqui, o que? As suas aplicações no nosso cotidiano, tá bom? Vamos analisar direitinho. Claro, temos que analisar o que está relacionado ao quê? Ao texto. Lembrando da reflexão, vocês lembram? Reflexão é quando a luz ela incide em uma superfície e retorna para a mesma, correto? Vocês não podem esquecer que na reflexão, esses parâmetros, velocidade, comprimento de onda e frequência, permanecem o quê? Constantes. Esse laser aqui está incidindo sobre o teto, tá certo? E se vocês estão vendo, é porque ele está sendo refletido. Esta reflexão, tá? Saibam que a velocidade com que ela está incidindo é a mesma que ela está o quê? Retornando. A frequência que vai estabelecer a cor. A frequência ela é o quê? A mesma. Se a frequência é a mesma, o comprimento de onda também fica o quê? Inalterado. Correto? Então, numa reflexão, nada disso aqui vai ser o quê, gente? Alterado, beleza? Continuando. Aqui seriam algumas imagens de reflexão. Quando vocês estudam na óptica, né? Essa aqui é uma imagem, vocês lembram de enantiomorfa, que é o tipo de imagens produzidas pelo espelho plano. Você sabe o que é isso? Enantiomorfa, que é quando você levanta o braço direito e a imagem levanta o braço o quê? Esquerdo. Aquela inversão lateral, tá? A imagem do espelho plano, já pegando aqui o gancho. Virtual, direita, do mesmo tamanho, e tem essa inversão, chamado de enantiomorfo. Não esqueçam desse termo, tá bom? Vou passar aqui rapidamente, porque tem outras coisas para falar. Reflexão em cordas, também é muito comum em vestibulares, principalmente vestibulares tradicionais como a UVA, que eu acredito que muitos aqui vão estar enfrentando aqui no final do ano, tá? Essas reflexões em cordas, elas podem ser com inversão de fase ou sem inversão de fase. Vai depender de quem? Depender se o ponto vai ser fixo ou se o ponto ele vai ser o quê? Móvel. Correto, galera? Se o ponto for fixo, ela volta invertida. Se o ponto for móvel, ela volta sem inversão. Tá? Aí eu eu li na prova uma vez, dizendo que a inversão de fase dessa onda aqui é devido à terceira lei de Newton. O que vocês acham? Tem isso aí? Sim ou não? Respondam. Hã? Sim. Esse povo tá... Gente, responda. Eu só vou para... Precisa que eu sou bestava. Quem está assistindo minha aula. Ó, o lesado, parado da tua aula. Gente, sim ou não? Respondam, participem. Sim ou não? Sim, gente. Sim. O pessoal de casa acha que vocês responderam não, mas foi sim, isso foi sim. Tem tudo a ver, galera, com a terceira lei de Newton. Qual é a terceira lei de Newton mesmo, hein? Ação e reação. Saibam que, se eu colocar um ponto bem aqui, beleza? Esse ponto ele não vai se deslocar junto com a onda. Quando essa energia ela chega nesse ponto, ele vai subir e descer. Deu para entender isso aí? A energia faz com que o ponto suba e depois desça. Correto, gente? Se essa onda for periódica, você vai ter um ponto realizando o quê? Um movimento harmônico simples. Por isso que antes de ondulatório você estuda quem? O MHS, que é a análise desse ponto. E aí esse ponto que está fixo. Quando essa energia chega, o que a corda vai fazer com ele? Ela tenta fazer esse ponto o quê? Subir, só que ele está preso. A corda aplica uma força nesse ponto para cima, esse ponto aplica uma força na corda para onde? Para baixo. E essa corda, essa força aplicada para baixo, faz o quê? Invertida. E terceira lei de Newton. Aqui não. Aqui ela vai, como está livre, sobe e desce o quê? Livremente. Eu, para entender o porquê das inversões, vamos lá.
Segundo fenômeno aqui da questão, envolve na questão, refração. A refração é aquela quando a luz ela incide, né, em uma superfície, passa para um outro diferente, ela sobre a por exemplo, nós temos o quê? A reta normal, correto? E realmente, quando esse do raio que é onda incide, tem que assim, a refração de índices, a refração, ela relata, né, dá mais ênfase, não só o desvio, mas como também a mudança na velocidade. Quando a onda passa de um meio para o outro, há uma alteração na velocidade da onda. Aí vocês vão lembrar de uma equação chamada de N igual a C sobre V. Lembram? Índice de refração é igual a C, que é a velocidade da luz, sobre V, que é a velocidade do meio. Correto? Dependendo do índice, você pode ter uma alteração onde? Nessa velocidade. Tranquilo? E outro ponto importante que nós devemos falar da refração é que na refração, naquelas equações lá, da equação fundamental da onda, V lambda F, anotem isso vocês, é importante. Naqueles parâmetros, V lambda F, apenas a frequência permanece constante. Apenas a frequência que não vai ser o que? Alterada. Se eu pegar esse laser aqui e incidir sobre esse copo com água, tá certo? Você vai perceber que o que está sendo incidido na mesa é vermelho ainda. O que estabelece uma cor é a frequência. A cor foi alterada? Não, se a cor não é alterada, então a frequência continua o quê? A mesma. Beleza? Então, lembra dessa relação aqui, ó? NA sobre NB é igual a seno de R sobre seno de I. Lei de Snell, aplicada para você relacionar índices e o quê? E ângulos. Se você usar a equação N igual a C sobre V, aí aqui vai ficar NA quem é? C sobre VA, e aqui NB, C sobre VB. Só que quando você repete a primeira pelo inverso da segunda, você acaba tendo essa relação aqui, ó. Beleza? Vimos que velocidade é lambda vezes F. VA, VB, lambda BFB, e VA, lambda A, o quê? FA. Mas o que foi que nós acabamos de afirmar agora? Que na refração, quem é que se mantém constante? É a frequência. Se a frequência é constante, eu posso cancelar e a nossa equação geral fica assim. Essa aí seria uma equação geral para você aplicar quando você tiver o que? Uma refração. Você pode relacionar índices com velocidades, com ângulos e até com o quê? Comprimentos de ondas. Tá bom? Vai depender dos dados que a questão que te fornecer. Aí você vai dizer assim, professor, mas isso é cálculo. Isso é muito cálculo. Isso não vai cair na prova do Enem. E se vocês perceberem as provas dos últimos anos, a prova do Enem está puxando mais para um lado do quê? Tradicional. Não é assim? O Enem ele quer entrar em algumas universidades aí pelo Brasil, que tem um nível mais elevado, e aí para ele poder entrar, ele vai ter que aumentar um pouco esse nível. Né? E aí o que está acontecendo? O vestibular em algumas questões está vindo que é bem tradicional, fugindo um pouco até do que é a proposta do Enem, que é trabalhar as habilidades e tudo mais. Tá bom? Mas deu para entender isso aí, galera? Só uma perguntinha. Isso aqui é possível? Vamos responder. Bora. Sim ou não? Eu sou muito bondoso com vocês. Estou perguntando sim ou não. Se toda a prova fosse sim ou não, vocês estavam feitos. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. É possível sim. Tá? Fala, professor. E a cabeça fica separada do corpo. Gente, vamos analisar o seguinte. Se nós estamos conseguindo ver essa parte de baixo, é porque embaixo tem o quê? Tem um vidro, não? O água vai ficar parada aí do nada? Claro que não. Aqui você está vendo o quê? Diretamente o rosto dele através do ar. Aqui você está vendo o corpo dele, tem que passar pela água e pelo vidro. Ele vai sofrer 2 desvios, 2 refrações. Tá certo? Deu para entender isso aí? Então, continuando aqui, faltam só poucos minutos. Passa rápido, né? Eu parei de falar um segundo. Refração em cordas. Também pode acontecer algo semelhante. Tá? A refração, ó, quando vai dar mais fina para mais grossa, da menos densa para mais densa, o que é que você vai perceber nesse caso? Que essa corda mais grossa vai funcionar como se fosse um ponto
fixo. Então, a onda, ela refrata, mas ela é refletida como? Invertida para menor. Beleza? Porque como ela é mais pesada, ela tem um comportamento mais de coisa fixa, de ponto fixo. Agora, se você pegar o contrário, a mais pesada para a mais fina, de menos densidade, você percebe que essa corda mais leve, ela sobe e desce o quê? Facilmente. Correto? E aí você tem o quê? A onda sendo refratada em B e sendo refletida em A sem pressão. Então, poderemos ter também algo parecido em uma prova, né, de vestibular. Tranquilo? A difração, que é o outro ponto que tem aí. O que é a difração? É o poder que a onda tem de contornar o quê? Obstáculos. Por exemplo, essa porta, se ela ficar entreaberta, né, e alguém estiver no corredor, a pessoa vai conseguir o quê? Escutar o que eu estou falando. Eu talvez não vou conseguir enxergá-la, mas eu posso o quê? Ela poderá o quê? E escutar. Por quê? Porque a onda, ela sofre o quê? Um desvio, ela contorna obstáculos. Cuidado, agora ela vai contornar obstáculos quando o comprimento de onda e o tamanho da abertura, eles têm tamanhos o quê? Similares, são semelhantes. Tá? A onda, nesse caso, eu estou falando da difração da onda o quê? Sonora. Mas as ondas eletromagnéticas, a luz também sofre o quê? Difração. Quando tu chega em casa, se tu olhar para o quarto do teu pai, como é que tu sabe se a luz está acesa ou não? Tu olha para as brechas da porta. Ali já é um tipo de quê? De difração. Beleza? Continuando aqui, vamos passar rapidamente, que nós temos muita coisa ainda para comentar. E por fim, o efeito Doppler. Esse é o que vai nos ajudar a responder o quê? A questão. O efeito Doppler, gente, ele está relacionado ao quê? A aproximação e o afastamento das fontes que vai estar emitindo e do que vai estar o quê? De quem vai estar recebendo a onda. É só você imaginar o seguinte, tá? Se a fonte que está emitindo a onda estiver em afastamento em relação a você, como sendo ouvinte, se houver uma aproximação, tá? Você vai ter uma frequência aumentando. Se houver um afastamento, a frequência vai estar o quê? Diminuindo. É sempre pensar dessa forma. Se você se aproximar da fonte, a frequência aumenta. Se for um som, você vai ter um som mais o quê? Mais agudo. Tá? Se você se afastar da onda sonora, da fonte sonora, aí a frequência diminui e o som fica o quê? Mais grave. É aquele lance lá, quando o carro de som se aproxima, você escuta ele mais agudo, e quando ele se afasta, ele fica o quê? Mais grave. Fórmula 1, quando passa próximo do microfone, né? Tem aquele somzinho mais agudo, mais fino, e quando ele passa, o som ele fica mais grave. Dá para entender o que eu estou dizendo, galera? Então, o que é efeito Doppler? É uma mudança na frequência, ou um aumento ou uma redução devido ao movimento relativo entre os dois. Por que isso vai nos ajudar na questão? Vamos lá, olha só. Isso aqui nós já falamos sobre isso, não foi? Eu não vou explicar tudo isso de novo, não. É só a questão do efeito Doppler. Vamos imaginar a luz visível, ela vai do vermelho ao violeta. Como o texto comentou, se vocês olharem hoje para as estrelas, a maioria delas está com tonalidade azul. Correto? Correto, pessoal? Só que o texto disse que ela está tendendo para quem? Tendendo para o vermelho. Aí tu imagina o seguinte, a estrela é a mesma. Se ela está, a cor dela que está chegando aqui na Terra, está indo para o vermelho, a frequência está aumentando ou está diminuindo? A frequência está diminuindo. Se a frequência está diminuindo, é porque as galáxias estão o quê? Se aproximando ou se afastando? Se afastando. É exatamente o texto comentou. Correto? Então, nós podemos afirmar como item correto aqui qual, hein? Item D, de dado. O item A está errado porque isso aqui, ó, polarização, aplicação cotidiana, contorno de som. Quem contorna tudo isso, quem é? Falou de contorno, é quem? Difração, e não o quê? Polarização. Seria correto se fosse difração. O item B, reflexão, aplicação cotidiana. Refletor, espelhos e tudo mais. Beleza, os espelhos refletem, né? Isso está correto, tá, gente? Só que é ele que explica a situação do texto? Não, tá bom? Então, o item B não entra, o item C, refração, formação de arco-íris. Beleza, o arco-íris ele é um fenômeno devido à refração, tá certo, mas como nós vimos, ele também não responde à nossa pergunta, tá certo? E o item E que fala da difração como sendo o quê? Né? Uma
resposta ao cinema de 3 dimensões. Gente, até hoje não caiu nenhuma questão falando sobre cinema 3D, beleza? Mas se cair, qual é o fenômeno que está diretamente produzindo aquilo dali? É a polarização. É por isso que você usa o quê? Um óculos, é para justamente fazer o quê? A polarização da onda que está chegando, tá? Então, seria essa aplicação se aqui fosse o quê? Polarização. Beleza? Podemos passar? Vamos lá. A quarta questão, galera. A quarta questão, eu vou tentar resumir por conta do nosso tempo, tá? Mas aqui diz o seguinte, deixa eu só pegar aqui os pontos mais importantes. Ele está falando da radiação que chega até a Terra. A radiação solar, ela fornece quanto anualmente? 1,5 vezes 10 elevado a quanto? 18 o quê? Quilowatt-hora de quê? De energia. Essa aqui é a taxa que está o quê, gente? Chegando até o quê? A superfície. E ele comenta o seguinte, ó. Sabendo que uma parte dessa energia que é recebida, tá? Sobre a superfície, que é em torno de quanto? 6 vezes 10 elevado a 17, ela é reenviada. Ou seja, ela vai ser o quê? Refletida. Uma parte dessa radiação que incide, uma parte é absorvida, uma parte ela é devolvida. Correto? Deu para entender isso aí ou não? Ele comenta, ó, da radiação que chega e da radiação que sai, correto? Vamos lá. Diz que esse albedo, você já ouviu falar de albedo? Eu também nunca tinha ouvido falar. E tem questão de vestibular que fala sobre isso, né? De assuntos que a gente nunca viu. Pois é comum, principalmente aonde? Na prova que vocês vão fazer, do Enem. Não se preocupe, porque quando é um termo assim, que não é tão comentado no ensino médio, que é algo que é desconhecido da maioria, o texto ele vai o quê? Vai ter um caráter informativo. Então, cuidado, porque tem gente que, cara, não sei que já pula o texto, pula a questão e acha que aquilo ali não vai dar para resolver. Gente, não tenham fé. Dá para resolver. É só vocês interpretarem direitinho o quê? O texto que está sendo colocado lá. Tranquilo? Então, aqui vai dizer assim, ó. O albedo, ele vai explicar. É uma grandeza, o quê? Adimensional que varia de quanto? De 0 a 1. Assim, uma superfície com albedo de 0,5, o que isso significa dizer? Ele é capaz de refletir metade da energia, o quê? Solar que chega nela. Então, metade do que chega vai ser o quê? Reenviado. Se o albedo for de 0,4, 40% vai ser o quê? Reenviado. É assim que funciona, tá? E o que é o albedo? Ele até diz o seguinte, ó. Portanto, quanto maior o valor do albedo, maior o conforto térmico. Porque maior vai ser o quê? A reflexão. Beleza? Continuando aqui. Aí aqui seria só um esquema mostrando, tá, os valores dos albedos, ó. Por exemplo, aqui do asfalto, que é a região mais escura. O albedo dele chega ao quê? A 0,2. Se você multiplicar por 100, você teria em torno de quanto aí? 20%. Ou seja, toda a energia que chega nele, ele o que absorve quanto? 80% e reflete quanto? 20%. Por isso que ele fica bastante o quê? Quente. E ele vai esquentar justamente o quê? O ambiente próximo a ele. Correto? Tanto é que a cidade de Sobral, naquela parte do centro, foi modificado lá o asfalto por quem? Nem isso por pedras. Por conta de quem? Por conta do conforto térmico. Por conta do... Para aumentar o quê? O albedo. Tá? A ideia foi essa. Outro detalhe aqui. Se você for comparar, por exemplo, com os telhados. Olha só os telhados. Se eles forem mais claros, eles vão refletir até em torno de quanto? 70%. Lá em locais mais quentes, na África, no Oriente Médio, vocês já viram aquelas imagens aéreas da cidade? Você vê a maioria da cidade, das casas brancas, com o telhado o quê? Branco, por qual motivo? Para justamente aumentar o quê? A refletividade. Correto? E vamos lá, continuando. Com base nessas informações, assinale uma boa alternativa que determina a porcentagem do albedo, beleza? Seguido de uma ação para minimizar o desconforto térmico. Como é que você vai calcular o albedo? Vai ser a energia refletida sobre a energia o quê? Incidente. De acordo com o que for o texto aí, qual foi a quantidade de energia refletida? Foi de 6 vezes 10 elevado a quanto? A 17.
Quanto que incidiu? Foi a primeira informação. 1,5 vezes 10 elevado a quanto? A 18. Você, efetuando aí a divisão, você teria um valor de quanto em torno? 4 vezes 10 elevado a quanto? A menos 1, que é a mesma coisa que 0,4. Multiplicando isso por 100, você vai ter esse porcentagem que vai ser em torno de quanto? 40%. Então, o tem um valor, uma taxa de valor de quanto? 40%, de acordo com o que a questão abordou. Tá bom? Agora vamos lá para os itens. Posso passar? Não. Pois lá, copiei rapidinho. Vocês já conseguem entender isso aí, gente? É só pegar a taxa de energia refletida sobre a taxa de energia incidente. Correto? Posso? Tá bom, ele não. Galera, eu sei que vai sobrar algumas questões do TD, mas quando a gente prepara um aulão como esse, tá? A gente nunca, pelo menos, eu nunca coloco o número de questões certas. Porque eu sempre tento deixar para o aluno também depois tentar trabalhar o que foi comentado, entendeu? Aí no final, eu vou passar o gabarito para vocês e aí vocês, tá? Ou então você pode pegar com a coordenadora, com o de vocês, fica a critério, tá bom? Posso agora? Posso. Tem que passar, gente, senão o tempo não vai... Como vocês vão ficar com esse material, então eu vou passar logo, tá? Vamos lá, continuando. Ó, aqui já dá para eliminar quantos itens, ó? Já dá para eliminar, como uma obra de 40%, eu já posso eliminar o item A, beleza? O item C também. Agora, qual é a atitude que nós temos, a ação que devemos fazer para melhorar as condições climáticas? Aí diz assim, ó, o item B. Seria bom para minimizar o incômodo, seria substituir o asfalto por ao lugar de concreto. Tá? Substituir o quê? Seria substituir por asfalto. Se você substituir pelo asfalto, vai ficar o quê? Mais quente. Então, esse aqui está falso. O item D diz assim, ó, é uma forma de reduzir o desconforto de onda. Não é isso? Então, esse... peraí. Menor comprimento de onda, tendo uma aplicação local, e por isso, se você comparar, tudo bem, desculpa. Se nós compararmos a AM e a FM, a AM tem o maior comprimento de onda, e a FM tem o quê? Um menor comprimento de onda. Então, comparado com a AM, beleza. Ela apresenta um menor. Tendo uma aplicação local, e por isso que, estando em Sobral, você não pode captar no rádio emissoras de Fortaleza, enquanto algumas emissoras de AM podem ser o quê? Captadas. O alcance de uma rádio de FM é em torno de 150 a 200 quilômetros no máximo, gente. Tá? E eu estou sendo bondoso em falar esses valores, correto? Já ondas de rádio AM, não. Como elas têm um maior comprimento, elas atingem maiores o quê? Distância. O item B aqui vai ser o item correto. Tranquilo? Por que o item C está falso? Porque ele diz que a AM consegue atingir o quê? Distâncias. O item D. FM são utilizadas por emissoras comerciais nas comunicações entre aviões. Falando que entre aviões, o que é utilizado? Micro-ondas, e não esse tipo de onda. Frequências reservadas, esse vai. Beleza? Não vou ler o item E não, porque a gente já sabe que o item correto qual é. Item B de bola. Vamos continuar passando. Pode ser? Pode ser, gente? Pode.
Sexta, tá? Mais um texto maravilhoso falando sobre a bomba de quê? De Hiroshima, Nagasaki, falando da hora e tudo mais. Mas vamos ver o que é que a questão pede para nós, pede para a gente dar uma analisada. Interessados em saber o potencial destrutivo da bomba, os americanos lançaram 2 ogivas em 2 cidades bastante povoadas do Japão. A primeira em Hiroshima e a segunda em Nagasaki. Sobre a bomba atômica jogada no acidente do Japão. Podemos afirmar que, aí você envolve história, né, e a física envolvida nesse fato histórico aqui. O item A diz que essa bomba, mesmo com poucos quilos de lixo atômico, é conhecido como bomba suja. Quando dispersadas na atmosfera, pode ocasionar uma nuvem de material radioativo e envolver uma cidade inteira, provocando a morte de milhares de pessoas. E só as bombas são feitas de quê? De lixo, atômico, do que se dá solar? Não, ela é feita de quê? De urânio, e a outra, a segunda, é feita de plutônio. Tá? A segunda bomba, né, diz alguns historiadores, que ela foi jogada, porque assim, a primeira foi de urânio, aí vira o potencial destrutivo dela. Tá? Não tinha pressão de jogar a segunda. Mas como eles já tinham feito a de plutônio, eles queriam ver até que ponto o alcance dela. Tá bom? Então, o item A é o quê? O item falso. O item B diz o quê, hein? As ogivas eram de fusão nuclear. Pessoal, não tem bombas ainda para aplicar. Não, existem bombas de fusão. Mas naquela época as bombas eram de fissão. Beleza? E não de fusão. Correto? C. Era um dispositivo termonuclear pequeno com corpo... Bora, slide. Com corpo de níquel cromo. Gente, níquel era usado na bateria do celular. Pelo amor de Deus, vai explodir assim, como uma bomba atômica? Não. Hoje ela é feita de quê? Hoje é íon lítio, tá? Mas isso aqui tinha um outro tipo de aplicação. É descartado. E as bombas eram de quê? Plutônio e urânio. E assim vai. Emitindo vários tipos de radiações, como os partículas X, beleza, galera? Ficou claro que seria o item D? O item E porque diz o quê? Pequeno poder o quê? Muito pequeno mesmo, né? Poder. E assim, galera, nós estamos encerrando, correto? Eu posso passar logo o trabalho para vocês? Vocês querem logo? Vamos lá. Vocês gostaram? Deu para entender Foi muita informação, não foi, gente? Em pouco tempo. Espero que vocês tenham entendido mesmo, tá? Espero ter contribuído e ajudado com a aprovação de vocês. Vamos lá, sétima. Item D de dado. Oitava. E de elefante. A nona. B de bola. E a 10ª é de elefante. Ok? Então vamos encerrar. Pessoal, muito obrigado por vocês terem vindo. Tá certo? Como eu disse, espero que eu contribuído positivamente. E é só, né, a escola me precisar novamente dos meus serviços que eu estarei aqui. Tá certo? Com toda a energia, com toda a radiação. Tchau, tchau, pessoal. Pessoal, terça-feira, então, da semana que vem, vai ter aula também, novamente, com os professores lá do Colégio Luciano Feijão. Lá vão ser mais 2 professores aqui, certo? Então, até a próxima. Obrigado pela noite. Bons